Olá, antes do vídeo, se inscreve no canal e apoia o meu conteúdo. Obrigado! Esse lance das narrativas, cara, hoje tem um cenário que eu tava conversando com o Haddad anteontem, que eu toquei nesse assunto com ele, que eu acho que a direita, de certa forma, quando eu falo direita, eu tô falando do Bolsonaro, tá? Porque eu não acho que ele seja um excelente avatar de direita. Ele é o avatar perfeito do bolsonarismo. Não da direita. E eles dominaram na verdade, eles entenderam as redes sociais muito antes dos caras de esquerda. E aqui eu tô falando do PT, que eu também não acho um bom avatar de esquerda, tá? Que são um bom avatar do petismo. É um bom avatar do lulismo. Do lulismo, Então, assim, o fato deles terem chegado antes, entendido melhor, ou pelo menos entendido antes a parada como funciona e tal, hoje, o efeito disso é que o Bolsonaro tem por volta de 40 milhões de seguidores. Boa parte não é seguidor de verdade. Você sabe. Tem um pedaço ali que não é. Mas, assim, não chega... mesmo se com todo mundo ali que tem duas contas e segue, ou robô, não sei o quê, se você excluir todos esses, ainda não dá os 8 milhões do Lula, eu acho. Sim. Assim, a disparidade é gigantesca. E eles descobriram, a esquerda, o petismo, ou sei lá, a esquerda, descobriu uma nova maneira, que é a maneira de pegar pessoas que já são influentes e utilizá-las como plataforma. Então a gente vê no Twitter, especialmente, uma galera que é influente pra caralho, falando ideias ou dizendo que vai votar no Lula e tudo mais, assim, mas não é o perfil do Lula. Eles têm pessoas influentes pra caralho do lado deles. O que não é, se você for olhar pro outro lado, não tem tanto esses perfis assim pro lado do bolsonarismo, tá ligado? Então acho que eles estão meio que... Igor, eles acordaram, mas ainda estão ali, caralho, me ajuda aqui. Mas isso já existia. O que o bolsonarismo fez foi aperfeiçoar isso. Tinha a lista negra do PT, que tinha jornalistas, gente do mainstream, apresentadores de TV, que o Danilo inclusive estava, acho que eram da ponta mesmo, né, que queriam destruir, pedir a cabeça no emprego, essas coisas todas. O bolsonarismo aperfeiçoou isso. E tem uma coisa que eu acho absolutamente vergonhosa, que jornalistas afianciam isso, e o jornalista ele serve para levar isso para grupo de WhatsApp, nomes importantes até, que se destacam no jornalismo, de grandes veículos, e eles espalham isso de uma forma muito, muito pesada. E tanto num governo quanto no outro, tanto do PT quanto esse, quem trabalha com mídia e discorda dele, experimenta discordar para você ver o que acontece com você. Você é amacetado. E o Danilo falou uma coisa que é certa. Qual foi seu tweet que você falou mesmo? Que você escreveu? Vamos ver segunda-feira se os comediantes, se a mídia, o mainstream, vai continuar rindo das piadas do presidente. Se for o Lula eleito, nem fudendo que vão continuar rindo. Vão te condenar, vão falar que você não presta, como fala isso desse santo. É assim que funciona. Eu espero que vocês estejam enganados. Não, isso aí que você falou, na verdade, isso aí não é novo a maneira como a esquerda copta o meio artístico e jornalístico, porque, na verdade, isso começou nos anos 60. Aonde? Nas universidades. Esse é o... A gente cresceu nos anos 80 e 90. Não existia... Por que não existia politicamente correto quando a gente era moleque, jovem, adolescente? Porque o esgoto não tinha vazado para a superfície ainda. Eles formaram essa geração nos anos 60 nas universidades, nos anos 70. O que acontece quando eles saem da universidade nos anos 60 e 70? Eles começam a adentrar o mercado de trabalho. Então o jornalista nos anos 80... ele tá lá na universidade nos anos 60, 70, 80, aí ele é estagiário, ele é café pequeno, mas nos anos 90, em meados dos anos 90 para frente, ele ascende a posição de chefe. E é aí que o politicamente correto começa a ser regra. Porque aquele cara que estudou nos anos 60, 70, 80, hoje ele é chefe. E ele começa a contratar as pessoas que também passaram pela linha de produção da universidade. Ele começa a selecionar, vai trabalhar no meu jornal quem pensa igual eu. Quem é o politicamente correto, quem é o militante.
Então você pega, assim, tem um livro, tem um filme bom dos irmãos Coen, que é o Ave César, com George Clooney. Não manjo. Que eles pegam aquela parte que o Hollywood fazia os épicos. Tinha o filme de Jesus, dos 10 Mandamentos e o caramba. E naquela parte a gente vê um dos teóricos do politicamente correto, que é o Marcuse. Eles até satirizam uma cena que o Marcuse tá na sala de roteirista de Hollywood ensinando eles a enfiar a ideia comunista, socialista, politicamente correta nos roteiros. Então você pega aqui, isso é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo. Por isso, quando a gente era criança, isso não era regra, não tinha o politicamente correto. Porque essas pessoas ainda não eram os chefes. Meados dos 90 para frente, eles ascendem, eles agora são editores de jornais, foram eleitos presidentes, foram eleitos deputados, foram eleitos, agora são donos de ONG, agora eles têm os megafones na mão. E agora que eles têm um megafone, são os adultos, são os velhos que sofreram a lavagem cerebral na universidade, eles têm um megafone na mão, o politicamente correto hoje é regra. Então, assim, isso que a esquerda faz, de cooptar artista, cantor, jornalista, isso aí é na universidade que eles fazem. É na universidade que eles fazem. Não é uma coisa nova. O que o bolsonarismo fez aí foi cortar um puta de um caminho, porque ele pegou, trabalhou os grupos de WhatsApp e cortou as manchetes da Folha de São Paulo. Agora eles dão as manchetes que eles querem direto no grupo de WhatsApp dos velhos. Então, qual é a diferença do bolsonarismo pro esquerdismo aqui no Brasil, pro progressismo aqui no Brasil? Quando um fake no Twitter, quando um fake progressista no Twitter manda uma narrativa de assassinato de reputação, essa narrativa vai parar na manchete da Folha de São Paulo e do UOL. Quando é o fake do Bolsonaro que dispara a narrativa no Twitter, vai parar no grupo de WhatsApp dos velhos. Eles estão... Você considera que tem o mesmo peso? Eu acho que sair na Folha de São Paulo é mais sinistro, assim, é mais poderoso. Mas é óbvio. E veja bem, não é que os bolsonaristas não põem manchete na Folha de São Paulo porque são mais bonzinhos, é porque eles não têm a Folha de São Paulo. Senão eles estavam colocando e cortando as cabeças, porque o que eles podem usar para fazer isso, eles fazem. Sim. Então eles vão comendo pelas beiradas. Então tem um veículo ali, tem um jornalista ali. Eles vão aparelhando. Mas é 90% mainstream aparelhado de progressismo esquerda. Sim. Tu ainda tá na posição de apanhar de todo mundo? Ah, cara, eu sou comediante. Eu não posso abrir mão disso aí. Eu tenho que zoar todo mundo. Eu não sou militante, sou comediante. Uma das... eu apanhei muito do PT, passei muita censura do PT. Todo mundo sabe minha história aí, pra quem quiser. Vai na TL agora. Porque é eleição, os caras estão assim... Vota no Bolsonaro, senão o PT vai te censurar. Aí eu pego um monte de manchete de jornal que o bolsonarismo me censurou, pediu minha cabeça no emprego, tentou articular a prisão e ponho, isso eu também passei no bolsonarismo. Aí veio os petismos, então vota no Lula pra ter liberdade. Aí eu pego assassinato de reputação, pego censura do PT, pego eu condenado à prisão pelo PT de 6 meses de prisão e ponho, mas com o Lula também. É verdade. Então, tem os dois lados. A primeira vez que você veio aqui, participou aqui do Flow, você tava vendo se ia ser preso ou não. Eu lembro dessa porra. Foi anulado. De lá pra cá rolou um monte de coisa, cara. De lá pra cá quase eu fui preso no governo Bolsonaro em abril de 2021. O que tu fez? Aí foi anulada em segunda instância, anularam a condenação da Maria do Rosário. Aí, o que aconteceu em abril de 2021? Eu fiquei meio puto, cara. Porque era pós-pandemia, tava todo mundo se fudendo sem emprego, todo mundo quebrado, todo mundo destruído. Era pós-pandemia? Não, era no meio da pandemia. E os deputados começaram a fazer uma votação de fundão eleitoral, que ia dar bilhões para político gastar com propaganda. Pô, em um país quebrado, em um país gemendo da pandemia, os políticos... E aí todo mundo junto. Aí tava os petistas, junto com os bolsonaristas, junto com o Centrão, votando a favor do fundão eleitoral. O Eduardo Bolsonaro, que falou que era contra, foi lá e votou a favor. Carla Zambelli votou a favor. Votou junto com os petistas. Votou junto com os caras do centro para dar bilhões de imposto para partido político gastar com propaganda em um período que tá todo mundo quebrado e gemendo na pandemia. Aí eu não aguentei, bicho. Aí eu fui no Twitter lá e falei, porra, mano, isso aqui só vai mudar quando todo mundo entrar lá e quebrar a cara de todos os políticos. Aí os deputados se juntaram e encaminharam pro STF minha tweetada pedindo que me prendessem. Caralho.
Foi em abril de 2021. Então, eu já tive pedido de prisão dos dois governos. Aí foi um rolo, velho, foi pro STF, voltou pro Aras. Aí o Aras falou, põe prisão domiciliar nele. Aí voltou pro STF, o STF falou não. Aí o Aras falou, então bane ele do Twitter pra sempre e proíbe ele de pisar no Congresso. Tá tudo documentado na internet isso aí. Nossa, eu não consigo mensurar o absurdo que é essa porra, cara. Foi em abril de 2021. Aí passou um tempo, os caras estavam com raiva de mim, pegaram um filme meu 2017, começam a me chamar de pedófilo e tentam censurar meu filme. Os dois governos fizeram isso comigo. Por quê? Eu sou comediante, velho, eu zoo os dois lados. E você não pode zoar político no Brasil, é sacrossanto. Quem que era o ator que fazia o personagem pedófilo? Era o Porchat. Mas ninguém falou que era o Porchat, né? No Jornal Nacional, o filme era do Porchat. Ninguém falou meu nome. Tá. Filme do Porchat vai sofrer censura, eu não existo. Tá. Aí, de resto, do resto da mídia, era meu filme. Entendi. Caralho. Cara, é muito César Tralli falaram o seu nome também. É? Falar, né? No Como é que foi ser citado pelo Jornal Nacional, cara? Embora não tenha me citado, embora seja o filme do Porchat, foi legal. Mas sabe uma coisa? Quando me citaram foi uma merda. Pra mim também. Pra mim eu citado Danilo, pedófilo, mas não falaram meu nome. No Jornal Nacional eu não existo. O filme é do Porchat. Tá. Embora o filme seja meu, o Porchat faz um personagem. Mas sabe como você vê que acontece no Brasil, que é aquilo que o Diguinho falou, que eu coloquei no Twitter? Eu falei, segunda-feira a gente vai descobrir se a gente ainda pode zoar o presidente ou não, se ainda é bonito zoar o presidente. Porque assim, eu acho que o Bolsonaro tem uma vantagem. Só pra deixar claro, assim, não tem nada contra o Porchat, não quero que ele se foda, não, é o contrário. Eu acho um absurdo pra caralho tudo isso. Uhum. Era, sei lá, quando parece o cara, o Igor fala, quer que o Porchat se foda, não quero. Agora sim. Eu acho que o Bolsonaro tem uma vantagem que o Lula não tem, é a única. A imprensa odeia ele. Eu acho que tem uma outra. Qual? Eu acho que é o fato dele não ser habilidoso o suficiente pra, politicamente falando, pra se entranhar como o PT se entranhou e possibilitou o Petrolão, por exemplo. Tá ligado? Não sei se rola uns boatos lá que pra livrar o Flávio de cadeia, eles foram bem habilidosos, né? Pra fazer algumas costuras, né? Pra livrar uma outra coisa aí que, segundo dizem, teve alguma habilidade ali. Eu não tô tentando dizer que existe corrupçãozinha e corrupçãozona. Não é isso que eu tô tentando dizer. Mas é que eu imagino que pra armar todo aquele esquema que aconteceu e ninguém tem como negar que aconteceu, precisa de tempo e habilidade, influência e tal. Eu acho que o Bolsonaro não tem. Eu acho que a habilidade e a influência você consegue com o tempo. Com o tempo. Não foi no primeiro mandato que o PT fez o que fez. Ou seja, minha visão de política é a seguinte: a política, você vai eleger um monstro. Só que você tem um Godzilla e uma lagartixa. Pegue o cano da alimentação e direcione para a lagartixa. E a hora que a lagartixa tiver comido e tiver grande o suficiente, tiver virando um Godzilla, bota outra lagartixa. Você pega o cano e vira pra lagartixa agora, porque é isso que vai acontecer. Quanto mais tempo o político brasileiro ganha, mais tempo ele aparelha e mais tempo ele faz o que ele quer. E mais tempo ele entende que ele não vai largar o osso, que ele tá lá pra fazer os esquemas dele, não pelo Brasil. Então, assim, eu acho que tem que ser trocado sempre de tempos em tempos pra enfraquecer mesmo, cara. Se hoje o cara que tá lá, tá o Godzilla, pega o cano, tubo de alimento e vira pra lagartixa. E daqui a pouco vai vir outra lagartixa. Aí você tira daqui e vira lá. Porque é isso que acaba acontecendo. Então, assim, eu acho que uma vantagem que o Bolsonaro tem é que a imprensa odeia ele. Então, assim, eu fico imaginando, se esses anos de Lula, se ele tivesse a imprensa fiscalizando ele como fiscaliza o Bolsonaro, será que teria ficado desse tamanho tudo? Provavelmente não. Porque como a imprensa passou pano, como a imprensa torce pro Lula, como a imprensa relativiza quando a merda é do Lula, entendeu?